A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu sou o pastor Fábio, sou pastor ali na comunidade da Família de Deus. Estou aqui na TV Família mais uma vez para compartilhar uma palavra que o próprio Espírito Santo tem revelado ao nosso coração. Eu convido você hoje para meditar comigo no livro de Jó, no capítulo 42, a partir do versículo 2, que diz assim: Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos pode ser frustrados. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos, os teus planos, podem ser frustrados. É interessante quando a gente fala dos planos de Deus, quando a gente fala dos pensamentos de Deus. Deus, Ele pensa e Ele coloca o seu pensamento em ação. Tudo que Deus cria, Ele pensa primeiro e depois Ele começa então a criar, formar. É tolo aquela pessoa que fala antes de pensar, mas a pessoa sábia, a pessoa inteligente, ela pensa primeiro antes de falar. É assim com Deus. Todos os planos, todos os projetos, todos os pensamentos de Deus, eles são planejados antes de que Deus possa colocar eles em prática. E nós estamos falando aqui de um texto que ele tem aproximadamente 4.200 anos. É um texto de 4.200 anos atrás, embora o livro de Gênesis é um livro que tem por volta de 3.500 anos. Nós temos o livro de Jó, que é muito mais antigo do que o livro de Gênesis. Então, nós temos aqui uma ação antes da criação, antes do livro de Gênesis ser escrito, nós já tínhamos então referências do poder, do plano, dos projetos de Deus através do próprio livro de Jó. E Deus, ele começa a criar as coisas. Quando chega em Gênesis, Deus, ele começa a criar as coisas. E interessante que Deus, ele cria mundos. A Bíblia diz lá no livro de Hebreus, capítulo 11, que ele criou mundos. Ele é o Deus que cria mundos. Então, ele não só criou um mundo, ele cria mundos. E nós estamos aqui, no planeta Terra, nesse planeta, criado por Deus e preso ao tempo. Deus, ele não está preso ao tempo. Deus, ele não depende do tempo. Deus, ele anda fora do tempo. Deus, ele é o Deus que está fora. Então, para ele ir para o passado, viver no presente e também estar no futuro, conhecer o futuro, para ele não há problema algum. Nós estamos presos nesse tempo, mas Deus, ele não está preso no tempo, ele está fora do tempo. Bom, então Deus, ele começa a criar, ele começa a formar as coisas através dos seus pensamentos. Quando chega no livro de Gênesis, a gente vê que Deus, ele começa a criar, dar força, dar vida através dos seus pensamentos. Então Deus, ele pensa e ele cria, e ele vê que aquilo é bom. Ele pensa, ele cria e depois ele observa e vê que tudo aquilo é muito bom. Pois bem, então Deus chegou na obra-prima da sua criação, que é um ser chamado homem. E Deus, então, ele começa a formar o homem. Deus, ele começa a fazer o homem. De tudo aquilo que você já pode ter imaginado, de como pode ter sido a criação do homem, Deus criou de forma diferente. Deus, ele cria o homem em pé. Por isso que a Bíblia diz que ele foi plantado, né? A própria Torá e o Talmud ensina que o homem foi plantado no Éden. Se ele foi plantado no Éden, né? Assim como uma árvore, eu imagino que Deus, ele começa a criar o homem em pé. Sim, e para que Deus possa criar o homem em pé, então ele começa a formar os ossos do homem. Ele faz toda a estrutura óssea do homem e cria, né, o esqueleto humano através do barro, do pó da terra misturado com água. Ele cria então o barro, ele forma o esqueleto humano através do barro.
E em seguida Deus ele vai criando, conforme a própria Bíblia ela fala que vem o pensamento na mente de Deus e Deus coloca em prática. Deus então ele começa a pensar e ele vai criando após os ossos. Deus é necessário que ele cria veias, artérias, né? Para que essas veias percorram todo o organismo. Deus começa a criar os órgãos e colocar, encaixar esses órgãos dentro daquele esqueleto humano. Deus cria os órgãos, Deus cria as entranhas do homem. Deus cria um órgão extraordinário chamado coração. Ele seria responsável para bombear o sangue do homem por todas as veias, as artérias. Ele seria responsável por fazer aquele fluido circular no esqueleto humano que ele estava ali criando através do barro. Na sequência, Deus começa a criar as musculaturas, os nervos, fazer com que tudo tenha ligação. Então Deus cria uma coisa extraordinária. Deus cria os nervos ópticos do ser humano. Deus cria o globo ocular. E após criar tudo isso, o globo ocular, Deus precisa criar um sistema de administração de todo esse corpo. Algo que iria administrar o corpo. Então Deus cria aquilo que para a ciência ainda é um mistério, o cérebro humano. Deus cria o cérebro e coloca aquele órgão na cabeça do homem para que ele venha administrar todo o corpo. Na sequência, Deus cobre tudo isso com uma camada de barro que mais tarde se transformaria em carne e na sequência pele. Então Deus desenha, Deus faz, Deus forma ali os pelos, os cabelos, tudo aquilo que havia necessidade para o funcionamento daquele homem. Então, ao criar tudo isso do próprio pó da terra, Deus agora precisa fazer com que o homem seja vivo. O nosso corpo, ele é criado com 3 elementos. Nós somos formados de 3 elementos. Nós somos formados do pó da terra, é o primeiro elemento, é a terra. O segundo elemento é a água, porque a água se faz o barro, né? Então o homem não foi formado só da terra, ele foi formado do barro. Então Deus tem a água, nós temos essas 3 misturas na nossa estrutura. Temos a terra, temos a água e temos uma coisa interessante chamada fogo. O homem também tem o fogo. Quando Deus cria tudo isso, Deus sopra nas narinas do homem aquilo que a própria Torá chama de a centelha divina, a centelha de Deus, que faz com que o corpo se transforme em algo vivo. Ele converte o barro em órgãos, em carne e a água em sangue. E o homem passa então a ser vivente. E o mais interessante é uma teoria que foi formada por Miguel Servetos. Muitos estudiosos de corpo humano, medicina, vai se deparar com esse nome chamado Miguel Servetos. Miguel Servetos ele era um médico do século XVI que foi o primeiro homem a estudar o sistema respiratório do corpo humano. Então é necessário que ele abra um corpo de alguém já morto e comece a estudar o sistema. E Miguel Servetos ele era um judeu do século XVI e ele tenta juntar toda aquela estrutura com o mundo espiritual. E Miguel Servetos traça aquilo que para mim é a maior das teorias de todos os tempos. Ele começa a estudar o pulmão do homem e ele entende o quê? Que o pulmão, ele recebe o vento, o ar, né? Ele recebe o vento, só que aquele vento também não fica no pulmão. O pulmão converte aquele vento em oxigênio e o oxigênio não fica parado no pulmão. O pulmão lança o oxigênio no sangue. Então, quem tem a missão de oxigenar o nosso sangue são os pulmões. A gente vê que com essa pandemia que as pessoas tiveram, que o Brasil, o mundo, né, teve que enfrentar,
nós vemos que quando o pulmão é atacado, o sangue para de receber oxigenação. E é isso que leva a pessoa à morte. Quando o pulmão para de funcionar, ele para de converter o ar em oxigênio, e esse oxigênio ele não vai para o sangue. Então, por isso que muitas pessoas são entubadas, porque aquele oxigênio, através daquele aparelho mecânico, ele é lançado no sangue da pessoa, forçando o pulmão a trabalhar e oxigenando o sangue da pessoa. Então, nós respiramos o ar, o pulmão converte o ar em oxigênio e lança o oxigênio no sangue. Então, olha que coisa interessante. Miguel Servetos, ligando uma coisa com outra, ele forma a maior das teorias. Ele diz que quando Deus sopra nas narinas de Adão o vento, o fôlego, a centelha divina, Adão respira aquilo no seu pulmão. Olha só, aonde habita o Espírito de Deus na nossa vida? O Espírito habita no nosso coração? Em qual parte do nosso corpo habita o Espírito de Deus? Então Miguel Servetos, ele diz que quando Adão respira aquele pneuma, aquele Espírito de Deus, aquela centelha divina, ela vai para o pulmão converte em oxigênio e lança no sangue do homem. Lançou no sangue de Adão. Então ele diz que o Espírito de Deus habita no sangue da pessoa, em todo o corpo humano. Onde está o sangue? Em todo o nosso corpo. Nos órgãos internos, como também externo, na nossa pele. Se você fizer um pequeno corte, você vai ver que ali tem sangue, nas veias, artérias, pequenos vasos sanguíneos, ali está o sangue. Então ele diz que o Espírito de Deus habita em todo o corpo humano. Olha só, Adão recebeu o Espírito como fôlego, como pneuma, como Espírito, e lançou isso no sangue, em todas as partes do nosso corpo. Ou seja, nós temos o Espírito de Deus em toda a parte do nosso corpo. E é aquela centelha divina que faz o corpo a ter um início de partida. Dá-se a partida e o homem, o que ele faz? Ele sai, ele começa a andar, a dar os seus passos, e ali então se forma o homem, o ser humano, formado com esses três elementos, com a terra, com a água e com o fogo, a centelha divina de Deus que foi soprada na vida do homem. Aí nós voltamos a esse texto de Jó. Bem sei que tudo podes e nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. O homem era um pensamento de Deus, era um plano de Deus, era um projeto de Deus. E Deus colocou esse projeto em prática. Deus colocou esse projeto para funcionar. O que eu gostaria que você entendesse nesse momento, que você que está aí me assistindo agora, é um projeto de Deus, é um pensamento de Deus. Você não nasceu por acaso, você não está aqui por acaso. Você esteve um dia nos pensamentos de Deus e na sequência Deus te formou, te teceu no ventre da sua mãe. E você está aqui hoje, frustrado. Você está cabisbaixo, está para baixo, com depressão, praticamente vencido. Isso são pensamentos que o inimigo coloca na sua mente, porque você é um plano de Deus, você é um pensamento de Deus. E a Bíblia diz que nenhum dos pensamentos de Deus podem ser frustrados. A sua vida não pode ser frustrada. Os seus planos não podem ser frustrados, porque você é um plano, é um projeto de Deus. Então, a única pessoa que tem poder de frustrar a sua vida é você mesmo. É você, porque o inimigo planta a ideia, o inimigo das nossas almas plantou a ideia na sua mente e você pegou a ideia e muitas vezes comprou, pagou caro pela ideia dele, de que você é uma pessoa frustrada, de que você é uma pessoa derrotada. Olha só como Deus nos criou, como Deus nos formou. Nós somos formados órgãos por órgãos, veia por veias, artérias por artérias,
Deus teve o seu pensamento colocado em prática. E se nós somos um pensamento de Deus, se eu e você somos planos de Deus, você não pode ser frustrado. Você é um plano de Deus. Você é um projeto de Deus. O ser humano é um projeto de Deus. E aqui ele diz assim: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos, nenhum dos teus pensamentos podem ser frustrados. Nenhum dos planos, nenhum dos projetos de Deus podem ser frustrados. Você é um projeto de Deus. Você é um plano de Deus. Você é um edifício em pé que o próprio Deus construiu. Então, meu irmão, levanta-se. Levanta-se. Da onde você está prostrado, da onde você está caído, Deus é contigo. Deus é contigo. Não fique prostrado. Assim a vida traz circunstâncias desagradáveis para nós. A vida tenta nos frustrar muito, mas quando nós colocamos a nossa confiança, colocamos os nossos olhos no nosso Criador e começamos a entender os projetos de Deus para a nossa vida, nós somos mais do que vencedores. Tem jeito, tem como você vencer essa crise de ansiedade, tem como você vencer essa depressão, tem como você vencer esse desespero. Interessante que o capítulo 42 do livro de Jó é o capítulo da vitória, é o capítulo da virada. Deus envia os amigos de Jó e fala assim: vai até Jó, porque Jó vai orar por você, Jó vai interceder. Se Jó não interceder por vocês, vocês morrem. Eu imagino aquelas pessoas, os amigos de Jó chegando para ele e disse: olha, Deus mandou que você colocasse as mãos e intercedesse por nós. Eu imagino Jó cheio de lepra, podre, prostrado, tendo que orar, interceder pelos outros. Mas era ele que precisava de ajuda. Não, mas Deus manda ele orar, ele interceder. E Jó começa a interceder. E quando ele começa a interceder, a Bíblia diz que Deus muda a sorte de Jó. Oh, meu irmão, minha irmã, o que está faltando é só você se levantar. Era isso que estava faltando para Jó. Era só ele se levantar. Quando ele se levantou, Deus mudou a sorte dele. Se levante também, Deus vai mudar a sua sorte. Deus vai mudar a sua vida. Fique firme com Ele. Nós, da comunidade, da família de Deus, queremos te ajudar. Nós queremos te orientar, queremos te instruir, porque somos uma igreja séria, somos uma igreja comprometida com a palavra da verdade. Nós não estamos aqui pregando sensacionalismo e nem emoções. Nós pregamos a verdadeira palavra, a raiz da palavra, porque sabemos que ela é suficiente para mudar a nossa vida. Então eu convido você para procurar uma das comunidades da família de Deus, entrar em contato conosco. Nós nos colocamos à disposição para te ajudar. Mas se levante, procure uma das nossas igrejas. Isso já é motivo de você mesmo olhar para você e ver que você já está mudando. Deus está te dando forças para você se levantar e ir. Eu gostaria de orar por você nesse momento. Espírito Santo de Deus, neste momento de oração, nós oramos por esta pessoa que está nos assistindo agora. Talvez, meu Deus, ela não tem forças, ela se vê frustrada, derrotada, caída. Mas o Senhor, meu Deus, é o Deus que muda a história. O Senhor é o Deus que não conhece derrota. O Senhor é o Deus que tem os seus planos executados por excelência. Então, meu Deus, que esse plano, esse projeto de vida que está aí nos acompanhando agora e orando conosco, possa ser movido pelo Teu Espírito Santo. Mova, meu Deus, essa pessoa com Teu Espírito Santo. Levante ela da onde ela está caída, prostrada. Mas eu sei, meu Deus, que ela um dia estará de pé com o seu potencial, vencedora, porque o Senhor é o Deus da vitória. Então,
Então fortalece ela, dê força, dê ânimo, para que ela possa buscar ao Senhor e se livrar de todos os ranços. Sim, meu Deus, de todos os carrapichos que o inimigo lançou na vida dela. Ajuda ela a ser uma pessoa vencedora. Ajuda ela a vencer os medos, a ter novos desafios. Porque o ser humano foi criado para viver novos desafios. Então ajude ela no nome do Senhor Jesus Cristo. Yeshua HaMashiach. Amém. Deus Rei e fiel. Meu irmão, minha irmã, eu te aguardo ali para orar por você e para te ajudar. Que o Eterno te abençoe e derrame bênçãos sem medidas na sua vida. É o que eu desejo para você. Shalom.